a tentativa de ocupar um lugar maior do que o seu real lugar dentro de um sistema vai te fazer vivenciar perdas ao longo da vida. Eu sou Benito Ribeiro, eu sou terapeuta, sou professor de constelação sistêmica, mentor de terapeutas e escritor, e vamos hoje a mais um vídeo com mais um tema para você entender, mudar a sua postura interna e começar a crescer. Não se esquece de seguir aqui o canal, assinalar as notificações e curtir esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. E vamos começar por etapas sobre esse olhar da constelação sistêmica, do quanto que a gente tentar ocupar um lugar de grandeza que não é nosso vai levar a gente a ter dificuldades na vida e possivelmente vivenciar muitas perdas, porque essas perdas terão uma função dentro dessa estrutura. Mas vamos lá, primeiro, para um ponto que eu acho que precisa ser colocado, né? Por que a gente vive tanto este padrão de tanta gente tentando ocupar um lugar maior do que o real lugar que lhe cabe dentro de um sistema? A gente vive num movimento social, talvez, de ter sempre uma busca por um crescimento, de ter sempre uma busca por ser cada vez maior. E não há nada de errado nessa busca em ser maior, nessa busca do crescimento. O grande problema acontece quando a gente, ao invés de estar na busca da nossa melhoria a partir do nosso lugar de centro, a partir do nosso centro, a gente fica tentando ocupar lugares de grandeza que não cabem a gente. O primeiro lugar de grandeza que não cabe a gente, que eu vejo muita gente tentar ocupar, é o lugar de grandeza dentro do seu próprio sistema familiar de origem. O que é isso, né? Isso são filhos que olham para os seus próprios pais e, na tentativa de ganhar uma importância, de ganhar uma grandeza, eles começam a se posicionar na vida com a ideia de que são maiores do que esses pais, de que sabem mais do que esses pais, de que conhecem mais sobre a vida do que esses pais. E aí, nessa postura, eles se colocam na tentativa de carregar o peso deste pai ou desta mãe por amor a esses pais, mas é uma postura extremamente prejudicial para esse próprio filho. O que seria um crescimento a partir do seu próprio centro? É ter a sua postura de humildade diante desse sistema de onde você veio, trabalhar para o seu próprio crescimento, mas entender que todo o fruto do seu crescimento também é um fruto deste pai e desta mãe. Toda vez que eu, como filho, me torno maior na vida, esses pais também se tornam maiores, porque o meu produto também é um produto deles. Então percebe só a diferença na movimentação interna em direção a esse crescimento. O crescimento fora do seu lugar, a tentativa de ocupar um lugar maior do que o seu, você usa o seu crescimento para se colocar acima dos seus pais, por exemplo. Já um crescimento a partir do seu centro, a partir do seu real lugar, é um crescimento onde você sabe o seu lugar, sabe o lugar dos seus pais e tem consciência de que o seu movimento de crescimento é um movimento de crescimento do todo, de todo o seu sistema, de todo este campo familiar no qual você está inserido. E é essa postura que leva a gente a um movimento de crescimento constante. O Hellinger tem, em um dos seus livros, que é o Êxito na Vida e Êxito na Profissão, ele tem um pequeno texto sobre as perdas, e ele coloca uma coisa bem interessante, que ele coloca assim: as perdas, elas também estão a serviço da vida. As perdas normalmente acontecem quando a gente tenta sustentar um lugar de grandeza que não cabe a gente. As perdas, elas vão acontecer para relembrar a gente do nosso real lugar dentro desse sistema, dentro deste planeta, em último caso, né, nesse sistemão. Então percebe, as perdas, elas vão continuar, elas vão insistir na mesma proporção em que você insistir sustentar um lugar de grandeza que não te cabe. As perdas, elas vão continuar existindo conforme você mantém dentro de si a sua arrogância diante da vida, conforme você mantém o seu complexo de superioridade diante da vida e diante dos outros. É importante a gente lembrar dos nossos lugares, tanto no nosso sistema de origem, quanto no mundo que a gente vive, que a gente serve, que a gente troca, que é o seguinte:
Dentro do nosso sistema familiar de origem, nós somos pequenos diante dos nossos pais e diante da nossa ancestralidade. Quando a gente vem para a vida, para a troca com o outro, a gente precisa sempre se lembrar de que aqui a relação é uma relação entre iguais. Iguais, onde eu percebo que eu tenho um valor, que é um valor que veio de todo mundo que está antes de mim, e também da minha história e da minha construção, mas que o outro que está do outro lado e que troca comigo também tem o seu valor. Também tem valor de vida que veio da ancestralidade dele, que veio da história dele, que veio da construção dele, e que é isso que a gente consegue trocar. Quando a gente entra nesse lugar arrogante de se achar maior do que o outro, por conhecimento, por recursos financeiros, a gente está entrando em um movimento onde a gente tenta sustentar uma grandeza que a gente não tem diante da vida, diante do outro. E possivelmente a vida nos trará perdas para que a gente se recorde de qual é o nosso lugar dentro deste todo, qual é a nossa função dentro deste todo. A gente tem uma missão a cumprir dentro deste todo que é a vida que a gente faz parte. E a gente só pode cumprir essa missão quando a gente está centrado no nosso lugar. Centrado no nosso lugar, a vida consegue seguir em direção ao crescimento. A gente cresce com estabilidade, com leveza, claro, tendo seus desafios que o crescimento sempre traz, mas sem grandes perdas, por a gente estar alinhado com o nosso lugar. Como o Hellinger diz, no nosso lugar a gente tem força. Então, no nosso lugar a gente tem força para seguir, para crescer e para prosperar, respeitando o nosso lugar e o lugar do outro. Vou ficando por aqui. Não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar, de seguir no canal. E eu espero você num próximo vídeo. Já fui!